Graça e paz, Shalom, Adonai. Eu queria só perguntar, os que estão mais lá atrás, se não for muito incômodo, eu queria que vocês viessem um pouco mais para frente. Eu pedi para o pastor João até para colocar o púlpito aqui embaixo, que eu queria ficar mais perto de vocês, tá? Já que o foco é uma escola, né? Então vai ser um papo de professor e aluno, tá? Vamos aprender aqui a palavra de Deus, isso é muito bom, tá? Eu queria dizer para vocês que eu estou grato ao Senhor, eu e minha família, por passar esse tempo com vocês, tá? E a gratidão é por saber que Deus é tão bom e tão misericordioso que Ele nos chamou para termos o ministério da reconciliação. Fomos chamados para sermos embaixadores de Cristo. Olha que coisa. Pescadores de homens. É isso que a Bíblia fala de nós. Tá? Ele nos dá dons e talentos para que esses talentos sejam usados. Ele deu uns para apóstolos, pastores, evangelistas e assim sucessivamente, com um objetivo: para o crescimento do corpo. Quem faz parte do corpo aqui, levante a mão. Agora, interessante é que quando a gente fala que a gente faz parte do corpo, tem uma coisa interessante que é o seguinte: esse corpo tem um dono. E que corpo é que nós fazemos parte? O corpo de Cristo. E esse corpo, ele tem a característica do cabeça, né? Então tem que ser um corpo de Cristo. Olha que coisa interessante. Nós devemos ser conformados à imagem do filho. Ele é o arquétipo, ele é o modelo. E ontem à noite a gente estava falando como a imagem do ser humano foi distorcida. Tem coisas boas no ser humano, mas foi distorcida, muita coisa. E a redenção vem para restaurar essa imagem. E aí Deus nos dá ferramentas para isso. E ontem também nós falamos sobre recursos terapêuticos da fé cristã. O ser humano, irmãos, ele é complexo. Porque Deus fez o homem complexo. Ele fez o homem. Imagine o que é o ser humano, né? E deixa eu só ver aqui para a gente compartilhar com vocês uma palavra. Para começar, ontem nós falamos sobre Tiago 1:8. Alguém pode? Abra sua Bíblia no Tiago 1:8 aí, tá? Enquanto eu só vejo aqui. Também nós estávamos falando sobre isso aqui, né? Eu até queria que a nossa irmã passasse, só para ver se a gente tem alguma coisa ainda para finalizar aqui, né? Um outro ponto de ontem que nós estávamos falando, que o objetivo hoje da dominação da mente é controlar a mente, tá? Então eu coloquei ali, exercer o controle, dirigir, controle por possessão, o homem gerazeno, por exemplo, o controle da mente, né? E isso hoje é muito em voga, hoje está muito claro isso, né? Eu até coloquei uma figura ali, a Bíblia puxando lá o teu cérebro e a televisão também puxando o teu cérebro, né? Essa imagem, inclusive, era na época que praticamente só tinha a televisão. Hoje nós temos outros meios, né, onde a sua mente pode ser controlada, pode ser
influenciada. Tá? Pode passar. Aí temos o exemplo de Moisés, o Gideão, né? Essa questão de estrutura da mente, né? Essa questão de visão, essa questão de assim como o homem pensa, assim ele é muito séria. E Moisés tinha algumas fortalezas na mente. Ele achava que ele não era capaz. Ele dizia que não sabia falar. Só é interessante como Deus ele quebra essas estruturas. Ele chega ao ponto, Deus diz assim, peraí Moisés, para aí um instante. Quem fez a boca do homem? Ou seja, eu posso mudar isso. E a gente vai caminhando, a gente vai percebendo as dificuldades que nós temos. Mas Deus ele pode mudar. E o primeiro ponto para que nós tenhamos mudança é a gente ter consciência do nosso problema. Tá? Aí nós temos Gideão. Você já conhece a passagem de Gideão, né? Gideão estava malhando trigo no lagar, com medo dos midianitas. E ele estava questionando Deus, aonde estão as tuas maravilhas? Aonde está o Deus que meus pais contavam, que ele abriu o mar vermelho, os milagres que aconteceram, onde está? Então havia ali dentro, e você percebe que esse homem está indignado. E aparece um anjo para ele e diz assim, vai nessa tua força e livra a Israel. Essa questão de Gideão, para mim, é o seguinte, é um homem que não está satisfeito. Você que está hoje aqui, você está satisfeito com o que você está vivendo ou você quer mais? Tá? Eu quero que você só pense nisso. Eu não vou falar sobre esses pontos aqui. Aí nós temos Provérbios. É bom esses textos vocês decorarem. Tá? Outra coisa, hoje de manhã, no tempo que a gente tem aqui, a gente vai compartilhar algumas palavras aqui que é como recursos para que a sua vida mude. Então, uma forma de você ter mudança é você interiorizar essa palavra. E isso vai fazer total diferença. Olha esse texto, porque como imagina em sua alma, assim ele é. Outra tradução, como um homem pensa em seu coração, assim ele realmente se torna. Então existe algo interior. O Cote diz que o problema não está fora, está. O nosso problema não é o que está fora, é o que está dentro. Ninguém pode te parar, só você mesmo. Satanás é colateral. Satanás não tem nenhum poder sobre você, a não ser que você dê esse poder para ele. Satanás já foi vencido. Você sabia disso? Já está vencido. Mas a Bíblia diz que ele ruge ao nosso derredor procurando uma brecha nessa alma. Ontem nós falamos também sobre mente, vontade e emoções. A minha pergunta para você hoje nessa manhã, como é que está a tua mente? O que domina a tua mente? Gente, as doenças psicossomáticas, elas são o carro-chefe hoje, né? A pessoa não tem problema nenhum fisicamente, mas tudo está na mente. Tá? Nós vamos falar um pouco sobre isso. Então, pode passar, vamos ver mais aqui para finalizar essa parte aqui de ontem. E aqui, nós já vamos finalizando aqui para dizer quais as armas que a gente pode usar para mudar esse quadro. Ela vai ficar aqui e vamos entrar aqui. Deixa eu dizer uma coisa para você. Lá na Grécia, existe um templo em Delfos, né? Com uma frase que diz mais ou menos assim: conhece a ti mesmo. Quem escreveu isso? Sócrates. Tá? Foi Sócrates que falou sobre isso. Então, desde sempre, o homem
tem procurado entender e ter essa autocompreensão de si mesmo, essa subjetividade. Quem é o homem? Por isso que Sócrates disse, conhece a ti mesmo. E em 1800 para cá, começa a se levantar várias pessoas muito conhecidas como Marx, Nietzsche, né? Nós tivemos o caso de Freud, né? Que é o pai da psicanálise. Esses homens começam a buscar e entender essa subjetividade do homem. Quem é o homem? Por que ele age assim? E aí, você tem hoje a psicologia, que realmente trouxe muitos benefícios, realmente, você sabe que a psicologia hoje ajuda muita gente, mas a psicologia ela começou a andar por um caminho do naturalismo, do humanismo. Ela excluiu Deus. A minha esposa estava dizendo que o maior psicólogo para ela é o psicanalista, é o Davi. Eu já tenho uma admiração muito grande por Paulo. Quando Paulo diz assim, o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, espírito, alma e corpo, o que ele está falando? Ele está falando dessa subjetividade. Ele está pegando esse homem e está destrinchando para entender. Ele está dizendo que esse homem tem um espírito, que ele possui uma alma. Você vai ver que nos escritos de Paulo, às igrejas, ele vai falar de uma mente, ele vai falar das emoções e ele vai falar da vontade. Ele fala da carne. E aprimorando um pouco mais, então Freud começa a tentar explicar essa subjetividade. Aí Freud, na sua primeira súmula, ele fala do quê? Ele fala do id, do superego. Fala. Depois, na segunda súmula de Freud, ele vai falar do consciente, do subconsciente, do inconsciente. Tudo isso tentando explicar essa subjetividade do homem, dessa complexidade do homem. E lá na Clínica da Alma, hoje nós estamos tendo um olhar da seguinte forma. O homem tem uma camada que a gente chamamos de bio, é o corpo, né? Com os hormônios. Quantas das vezes a gente vai caminhando, a gente vai percebendo, a mulher, ela é muito influenciada também pelos hormônios, né? Isso altera o humor, né? Ela está ali, a minha amada está olhando. E a gente precisa compreender isso. Então, a mulher tem tem o bio. Então, essa é uma camada. Existe uma outra camada chamada biopsicossocial. Eu ouvido com isso aqui. Tem uma outra camada ética. E tem uma camada espiritual. Então, quando eu vejo Paulo dizer que o homem é um espírito, possui uma alma e habita no corpo, eu estou vendo esse homem expressando essa subjetividade. Assim como Freud, Marx, Nietzsche tentaram explicar isso aí. Tá? E agora? E quando a gente olha para a palavra de Deus? A palavra de Deus, ela nos dá esses recursos para que o homem possa se conhecer? Lidar com essa questão interior? Sim. Então, quando você lê a Bíblia, você vai ver que a Bíblia, ela te chama para uma interiorização da palavra de Deus. Então, quando você lê a Torá, né, as narrativas do Antigo Testamento, quando você lê, por exemplo, os Salmos, a sabedoria, né, os profetas, quando você lê os evangelhos e lê também os escritos dos apóstolos, eles estão chamando você para interiorizar essa palavra. Tá? E aí a Bíblia ela tem muitas metáforas. Nós vamos ver algumas metáforas aqui. A Bíblia também, com essas metáforas, na realidade ela está fazendo o quê? Um diagnóstico. Quando você vai no médico, ele não faz um diagnóstico? Você sabia que a palavra também ela faz um diagnóstico? Diagnóstico significa, ele vai dizer como você está. Vai fazer um raio-x. Tá? Então, a primeira metáfora que eu acho extraordinário na Bíblia, e eu quero que você, já que é uma escola bíblica, eu quero que você pegue anote. O primeiro é Tiago 1, 22 e 23. E
Que metáfora é essa que nós encontramos aqui em Tiago? É a metáfora do espelho. A palavra de Deus, ela é como espelho. E nós vamos ler aqui o que ela faz. Olha o que diz aqui. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve as palavras, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. No espelho. E aqui o apóstolo Tiago, ele está assemelhando essa palavra de Deus como um espelho. E olhar para esse espelho revela a criação e as limitações. Quando você pega a palavra, pastor João, elas nos mostram quem nós somos. Gente, você já parou para pensar que de Gênesis a Apocalipse não existe o jogar para debaixo do tapete? Quando você olha para os heróis da fé, só percebe. Está lá os feitos deles, mas está lá também onde eles caíram e onde eles erraram. Incrível. Só tem um na Bíblia que diz que foi perfeito em tudo, que não cometeu um pecado. Quem foi? Jesus. Porque ele é o arquétipo. Mas quando a palavra de Deus, que é uma metáfora de um espelho, nos mostra como nós somos, ele não está querendo te condenar. Ele quer te corrigir. Você percebeu que Abraão por 2 vezes mentiu? Deixa eu falar logo uma coisa para você. Quando você lê a Bíblia, você vai encontrar pecado e pecados. Existe o pecado original e existe os pecados ativos. Quando eu cometo pecados, quando eu erro, cometo o mesmo erro, a Bíblia chama isso de iniquidade. Deixa eu dizer uma coisa para você. O que é pecado? Uma definição de pecado. Errar o alvo. Paulo escrevendo diz assim, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Porém, não me deixarei dominar nem pelas coisas que são lícitas. Que coisa profunda, hein? Dá para a gente discutir isso um bom tempo. Então essa palavra é um espelho que vai mostrar essa criação. Deixa eu dizer uma coisa, essa é uma frase que a minha esposa usa muito. Antes de você ser crente, pastor, advogado, antes de qualquer coisa, você é gente. O problema é que às vezes a gente acha que a gente não é gente. Gente chora, gente sente dor. Gente às vezes quer jogar a toalha. Somos gente. E tem às vezes nós queremos também ser Deus. Sabia disso? Quais são os atributos de Deus? Ele é onisciente, onipotente e onipresente. Você sabia que às vezes a gente quer ser onipresente? A gente quer ter em todo lugar. Eu quero resolver, eu quero estar lá em Curitiba, eu quero estar lá no outro estado, porque eu quero resolver o problema. Aí a gente entra em angústia. Primeiro que a gente não é Deus. A gente quer ser onipresente. A gente quer ser onisciente. A gente quer saber tudo o que está acontecendo. Inclusive o que está passando na cabeça do irmão. Mas aí de noite você não consegue dormir porque você fica virando de um lado para outro, tentando saber o que está acontecendo. Você quer ser Deus. Você não é Deus, você é gente limitada. Então, quando você lê a palavra de Deus, ela faz esse diagnóstico. Ela também vai mostrar as suas limitações. Pastor João, às vezes eu não sei o que fazer.
A pior coisa é quando o homem não sabe o que fazer. Porque o homem foi criado, ele tem essa questão do proteger, de suprir. E quando você não pode suprir? Certo? O homem todo dia tem que tomar uma decisão. E aí a gente erra com isso. A gente fere. Eu, como pai, como esposo, quantas vezes já feri? Uma vez uma pessoa disse algo: se você não sabe lidar com uma criança de 4 anos, e quando essa criança tiver com 15? Você já viu pais que a criança com 4 anos entra em crise e ela entra também? E às vezes a gente não sabe lidar com isso. Porque nós não estamos resolvidos dentro de nós. Então, esse espelho que é a palavra de Deus, ela vai te dizer as tuas limitações. Ela também vai mostrar os pecados de hipocrisia. Você sabe de onde vem essa palavra hipócrita? Sabe? Jesus usou essa expressão. E ele usou essas expressões, ele usou, sabe para quem? Para os doutores da lei. Você sabia que nós, os crentes, corremos um risco enorme de entrar na hipocrisia? Então vamos lá. De onde que vem essa palavra hipócrita? Vem lá da Grécia também. Hã? Exatamente. Da Grécia, foi da Grécia que começa, vamos dizer assim, o teatro. E o hipócrita era um ator que fazia mais ou menos ali umas 4 personagens diferentes. Aí tinha uma cortina, ele se apresentava no palco com uma máscara e fazia sua performance. Depois ele entrava de trás da cortina, trocava a máscara e aparecia de novo. Depois ele para trás da cortina e apresentava. Esse era o hipócrita que usava. Você sabe o que é sincero? Sem cera. Por que sem cera? Porque as máscaras eram feitas? E nós corremos um grande risco de chegar na igreja, eu com a minha cara preta, só que eu saí de casa com uma máscara, cheguei na igreja e coloquei outra máscara. Aí quando Jesus fala com os hipócritas, ele está falando isso. Aí você diz assim, o pastor Davi deve saber de tudo isso, ele deve ser o cara. Que nada, já usei máscara. Essa palavra como metáfora, como espelho, ela também nos mostra a nossa identidade em Cristo. Certo? Deu para entender mais ou menos? Então a palavra de Deus como espelho, usando essa metáfora como espelho, ela vai fazer um diagnóstico de você. Então todas as vezes que você ler a palavra, não leia a palavra para o outro, leia para você. Eu te pergunto, quando alguém vai ao médico e faz um diagnóstico e descobre alguma coisa, isso é ruim ou é bom? Bom. Mas você sabia que tem gente que não vai ao médico porque ele não quer descobrir o que tem. Ele sabe que tem alguma coisa, mas ele não tem porque ele tem medo? O medo é terrível, né? Tem uma aula que a gente dá. Pense mais ou menos assim. De onde que vem o medo? O medo geralmente vem de famílias desestruturadas, divórcio. Pensa uma criança de 3 a 5 anos que vê os pais brigando. Ou o pai dizendo eu vou embora. Ou o pai agredindo a mãe. Uma criança de 2 a 5. Pensa quais serão os sentimentos dessa criança. Fala aí para mim, o que você acha que é essa criança? Medo. Um dos sentimentos, ela vai ter vários, mas um é de impotência. Ela consegue fazer alguma coisa? E ela vê aquilo. Só que essa criança,
até por um mecanismo de defesa do cérebro, muitas coisas eles esquecem e ficam no subconsciente, no inconsciente. Mas ali gerou um medo. E isso vai repercutir no caminhar dela. Só que o medo vai gerar o quê? Uma palavrinha chamada passividade. Que aí é uma outra história que não é. Mas eu quero que você entenda isso. Então, quando você decide se expor a essa palavra, ela vai fazer um diagnóstico de você. Ela vai dizer, revelar a sua criação, ela vai revelar as limitações, ela vai dizer, mostrar a sua identidade. Agora, mais um texto bíblico. Um dia Jesus conversando com os doutores da lei, e eles se gabando porque eles eram filhos de Abraão, nós somos filhos de Abraão. Aí Jesus disse, vocês não são filhos de Abraão, vocês são filhos do diabo. Porque eles tinham as atitudes do diabo. Aí Jesus diz assim, a luz veio ao mundo, mas o mundo amou mais as trevas do que a luz. Olha aqui para mim. Você consegue entender como é que uma pessoa prefere mais as trevas do que a luz? Você consegue? Qual o motivo? A Bíblia é muito interessante porque ela faz a pergunta e dá a resposta. No mesmo texto, Jesus responde. Na realidade, Jesus diz assim, porque eles não queriam que as suas obras fossem reveladas. Vamos usar um outro termo, manifestas. Muita gente não quer ser diagnosticado. Muitas pessoas que olham para essa palavra, que é um espelho, não querem isso, porque eles não querem mexer em áreas escuras que estão lá. Então eles preferem as trevas do que a luz. Quantas áreas nós temos na nossa vida que a gente diz assim, eu aceitei a Jesus, mas essa área aqui eu não quero que ninguém mexa. Aí você está hoje aqui, está dizendo, mas meu Deus, por que eu vim parar nessa escola de manhã, vai mexer em... Tem áreas na sua vida que Deus quer tocar. Que vai desatar. Sabe qual é o objetivo de Deus para nós? Que eu floresça. Por que você não está florescendo? Existem áreas na nossa vida que eu digo, não quero que Deus toque. Por isso que ele disse, e a luz veio ao mundo, mas o mundo amou mais as trevas do que a luz. Por quê? Porque eles não queriam que as suas obras fossem manifestas. E olha que ele está falando para doutores da lei, os fariseus e os saduceus, os que dominavam, que liam a palavra. Mas era o quê? Eles estavam lendo a palavra, sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante ao homem que olha a sua face no espelho. E depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Sabe o que Deus está esperando da igreja, irmãos? Ele espera de mim e você como corpo. É que eu venha para o culto e eu saia daqui e viva isso na prática. Mas hoje nós estamos vivendo uma época que as pessoas vêm ao culto, só no domingo à noite. Saiu do culto. 32 anos na Força Aérea. Pastor João, o meu maior desafio foi mostrar para muita gente que dava para conciliar cristianismo e militarismo. Conciliar em que sentido? Eu viver uma vida cristã dentro de uma estrutura militar. E dá. Eu conheci a pessoa que era 007. Ele era pastor, mas ele nunca se manifestava. Você deve ter vivido isso. Por quê? Tinha gente que dizia, não quero tocar nisso aqui. Mas nós somos luz. E todas as vezes que eu manifestei a minha luz, eu vi coisas extraordinárias. Um dia, 2/6, fui para o quartel, mas na noite o Senhor disse, você vai falar para o major fulano de tal, que ele é amado e querido. Imagina um negão desse, um graduado, falando para um major que ele é amado e querido. Tem umas coisas loucas, né? Cheguei, entrei em forma, estava lá. De repente, ele era vice-comandante.
Quando deram forma de fora, eu fui. Licença, major. Queria falar com o senhor. Não, Davi, pode falar. Tal. Ele estava com a cabeça meio baixa. Eu disse, escute, você sabia que Deus mandou eu falar para você que você é amado e querido? E me emociona, sabe? Porque eu vi as lágrimas caindo. Aquele homem estava num processo de divórcio. A esposa já estava no sul. Mas a partir daquele dia, a vida daquele homem começou a mudar. Depois ele conseguiu uma transferência para o sul e voltou para a família. Lembro que um dia eu estava ministrando para os recrutas uma matéria chamada A Arte de Pensar. Perguntei daquele grupo, quantos não tinham, eram 200, quantos não tinham conhecido os pais? 50 e pouco. E quando terminou a ministração, alguém me procurou e disse, pastor, meu pai não conheci e minha mãe faz 3 meses que saiu de casa para viver com outra mulher. Um outro chegou para mim e disse, no próximo serviço eu ia pegar a pistola e dar um tiro na cabeça. Você é luz. Entende? Vamos correr um pouco mais. A palavra de Deus também tem uma outra metáfora que você vai anotar aí. Hebreus capítulo 4, verso 12 até o 13. Você conhece essas palavras. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito. Olha, falando da subjetividade do homem. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. Você percebe aqui os 3 elementos? O que é juntas e medula? É o corpo. Mas ela fala da alma e espírito. E julga os pensamentos e intenções do coração. Olha a questão interior do homem. A palavra, ela julga. Você já pensou? A nossa irmã está lá em cima, né, controlando aqui o telão que ficou aqui, está até colocando os textos. Aí, já pensou se Deus resolve, então, projetar o meu pensamento que eu pensei essa semana nesse telão? Eu estou falando isso só para você entender. Primeiro, nada fica escondido aos olhos de Deus. Ele faz o seu. Deixa eu falar uma coisa. No 2º do 6º, viu, pastor João? Eu tive o privilégio de trabalhar fazendo a manutenção de alguns equipamentos caríssimos. E tinha um equipamento que eu fazia manutenção, chamava FLIR. Era uma câmera que na frente da aeronave, não sei se você chegou a ver, dessas 2 aeronaves do CIPAM, era israelense, e ela tinha uma visão tanto no visível como no termal. E eu fazia a manutenção desse equipamento. E um dia eu estava na cabeceira da pista, e eu fazendo um cheque para saber se estava tudo. Eu disse, eu vou jogar ela aqui a 400 metros. Aí joguei na outra cabeceira da pista. E tinha uns caras trabalhando na pista. E aí eu coloquei no termal. Termal significa que ela capta pela temperatura. Vocês sabiam que o cara estava fumando? E eu vi a veia dele. Esse equipamento conseguia, inclusive, captar e distinguir a veia, porque a veia estava mais quente, ele estava fumando. Se nós, que somos seres humanos, conseguimos criar uma tecnologia, e olha que nossos equipamentos estão obsoletos em relação a Estados Unidos e às grandes potências. Isso aqui é bichinho, eles têm coisa, eles conseguem ver coisa. Então, e o nosso Deus? Ele conhece o interior do teu coração, ele conhece os teus pensamentos.
E às vezes a gente não conhece o Deus que servimos. Então esse texto, pois a palavra de Deus é viva e eficaz, mais afiada que qualquer espada de dois gumes, ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medula, e julga os pensamentos e intenções do coração. Nada, never, né, em inglês, em toda a criação está oculta aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar conta. Tudo. Então, essa palavra como metáfora de uma espada. Essa palavra é a espada do Espírito. Ela é viva e eficaz, ela é poderosa e ela corta profundamente, tá? E aí eu estava lendo sobre Calvino assim, comentando sobre essa passagem, ele argumentou que Deus deseja mesmo. O que Deus deseja? Tocar todos os nossos pensamentos e sentimentos mais profundos, e, portanto, não existe parte de nossa alma que não deva ser tocada. O que Deus quer? Se aceitou Jesus, não aceitou? Esse caminhar, o que Deus quer agora? Paulo diz que nós somos transformados de glória em glória até chegarmos à estatura. O que Deus quer? É tocar em todas as áreas da nossa vida. Todas. Através da sua palavra, né? E é comparar a palavra de Deus essa palavra também a gente pode ir numa metáfora mais profunda. Eu posso comparar a palavra de Deus como um bisturi. Para que serve o bisturi? Cortar. Pensa o médico usando o bisturi para arrancar um câncer. É assim que é a palavra de Deus. Às vezes tem um câncer. Tem algo na sua vida que não deixa você florescer, não deixa você crescer. E quando você se expõe a essa palavra, ela vai lá e arranca. Amém? Depois me diz aí se tem 10, quantos minutos está faltando. Quando tiver para acabar 10 minutos, me avisa aí. Outra coisa, a palavra de Deus como... Bem, a Amada está dizendo que já foi. E o pastor João disse que não. Mas a gente já... Tem 20 minutos. A palavra de Deus como... Uma outra metáfora como lâmpada, como luz. Anote aí. Salmo 119, verso 105. Enquanto você anota, o que diz lá? A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Então essa palavra, ela faz o quê? Ela demonstra o caminho que devemos trilhar. Ela descreve a conduta humana que se conforma à vontade de Deus. A palavra de Deus faz isso. Ela diz o caminho que você está andando. Ela diz se você está conforme a palavra, ao Filho. Olha que coisa tremenda. Só para recapitular, é escola. Então a primeira metáfora que eu falei, qual é? Espelho. A segunda? Terceira? Lâmpada. Como espelho, está escrito aonde? Sem olhar. Se sair daqui, pastor João, isso aqui já vai ser uma benção. Sem olhar. Qual é o texto? Tiago 1:22. Vou repetir para que todos saiam daqui sabendo. Então, primeira metáfora, a palavra como espelho, está em Tiago 1:22. Segunda metáfora, espada. Está escrito aonde? Hebreus capítulo 4, verso 12. Terceira metáfora que eu falei aqui agora. Salmo 100. Segura isso aí. Isso vai mudar a sua vida. Isso vai trazer bênção sobre a sua vida. Tá?
Bem, você percebeu que a palavra de Deus ela é como... eu poderia falar outras metáforas da palavra, mas você percebeu que ela faz um diagnóstico de você? Você já percebeu por que tem gente que não quer tocar em determinadas áreas? Porque ela não quer expor. Ela não quer manifestar o que está dentro. Porque todo o problema ocorre aqui dentro de nós. O problema não está fora. O problema está dentro. Tem um outro texto também que eu gosto, que eu tenho usado muito ultimamente, é Hebreus capítulo 12. Ele diz assim: estamos rodeados por uma grande nuvem de testemunhas. Você sabe quem são essas testemunhas? As testemunhas de Jeová? Não, tem nada a ver com testemunhas de Jeová. Quem são essas testemunhas, irmão? Essas testemunhas estão no capítulo 11 de Hebreus, os heróis da fé. Na realidade, ele cita isso para dizer, leia, quando você estiver bem desanimado, sem força, leia o capítulo 11 de Hebreus. Uns foram torturados, outros foram chicoteados, outros foram cerrados, outros foram lançados aos leões, mas todos eles venceram. É essa testemunha. Na realidade, ele está dizendo, ó, existe uma grande testemunha dizendo para você, vale a pena, avance, não desista. Aí ele continua, deixando todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Meditando nesse texto, eu costumo dizer que esses embaraços são o quê? Os nossos problemas internos. E o pecado que tão de perto nos rodeia são os pecados ativos, externos. Então ele está dizendo, estamos rodeados por uma grande nuvem de testemunha, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos... Tem tradução que diz que essas coisas nos deixam vagarosos. A gente não consegue. Sabe o queniano correndo? Já pensou se os quenianos começam a correr com uns pesos nas pernas? Aí ele fica o quê? Vagaroso. Pode te deixar vagaroso ou pode te impedir de correr. Então, estamos rodeados por uma grande nuvem de testemunha, deixamos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com perseverança o quê? A carreira. Que nos foi? Aí a gente via no carro e estava meditando, né? Nós como militares, essa palavra carreira está no sangue, né? Carreira, 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 carreira. Só que essa carreira acabou. Nós temos uma carreira que é muito superior. A carreira do militar, ela é imposta. O nosso Senhor não impõe. É proposta. Ele não obriga você. Ele propõe. Eis que eu coloco diante de ti a cadeira da vida e a cadeira da morte. E ele é tão bondoso, ele te ama tanto que ele ainda diz assim, escolhe, pois, a cadeira da vida. Ele não impõe. E aí ele termina com a cereja do bolo dizendo o quê? Olhando para o autor e consumador da nossa fé. Ok? Tá, então a palavra ela faz o diagnóstico, mas a palavra de Deus, irmãos, ela é como comida. Vamos finalizar por aqui, né? Vamos ver alguns textos que falam que a palavra de Deus é como comida. E a comida faz o quê, irmãos? Sustenta, fortalece. Depois que a palavra faz o diagnóstico, ela vai te alimentar, ela vai te restaurar. Não tenha medo da palavra. Não tenha medo de se expor à palavra. Não tenha medo que a palavra entre e faça a divisão entre juntas e medulas. Não tenha medo que ela venha discernir os teus pensamentos, porque logo em seguida ela vai gerar vida. Se você abrir no livro de Deuteronômio, capítulo 8, verso 3, um texto muito conhecido. A palavra de Deus não é apenas diagnóstica, ela também produz saúde e bem-estar. Ela é comparada com frequência com comida. E o que diz lá em Deuteronômio 8:3? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca. Vamos nos aprofundar um pouco nisso? Gente, fome é
das necessidades mais básicas do ser humano, não é? Significa que o cara ele quer. Agora, amplia isso em outras áreas da nossa vida. Pensa num camarada que usa droga. E começou a usar droga, então o corpo dele pede. Por isso que é difícil lidar com a pessoa que usa droga. Porque não é só uma questão de deixar. Agora, o corpo dele pede. Lembra da fortaleza da mente? Neurônios. E o cérebro está pedindo. Mas eu tenho uma boa notícia. Você lembra de Jesus quando ele foi tentado? 40 dias e 40 noites sem? Ele estava com? O que é que o diabo fez? Duas coisas que o diabo tenta fazer. Ele te pega dentro da tua, da tua questão, da tua certeza, da tua identidade. Ele pergunta, se tu és... Você sabe quem você é? Olha aqui para mim. Quem entregou a vida para Jesus, levante a mão e fique com ela levantada. Fique. Então todos já entregaram a vida para Jesus, tem? Quem você é? Você é filho de Deus. E como filho você é herdeiro. E aonde você está sentado? Você está sentado nas regiões celestiais. Você é filho. Mas quantas vezes o diabo vai dizer assim, quem tu és? E ele olha para Jesus e diz assim, se tu és o filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Agora, olha a importância de eu interiorizar a palavra dentro de mim. Jesus olha para Satanás e diz assim, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Quando você começa a interiorizar a palavra, você começa a vencer os vícios. Ok? E assim sucessivamente. Outro texto para você decorar, porque esse é Jeremias 15:16. O que diz lá? Quando as tuas palavras foram encontradas, eu as comi. Elas são a minha alegria e o meu, pois pertenço a ti, Senhor dos Exércitos. Não sei se é a mesma tradução. Achando-se as tuas palavras, logo as comi. E a tua palavra foi para mim o gozo e a alegria do meu coração, porque pelo teu nome sou chamado, ó Senhor Deus dos Exércitos. Vamos destrinchar isso. O que esse texto está dizendo? Que ele encontrou a palavra, ele comeu essa palavra e essa palavra gerou dentro dele o quê? Gozo e alegria. Olha o antídoto, olha o remédio para a depressão. O que eu tenho que fazer? É claro que eu não estou dizendo que isso aí é fácil, né? Mas é um recurso. O que a palavra de Deus, Davi dizia? Ele dizia que eu devo trazer à memória o que me traz esperança. Agora eu vou dar um estímulo para você. Não deixe de vir à escola nos domingos de manhã. O que você está fazendo aqui no domingo de manhã? Comendo a palavra. Trazendo à memória aquilo que te traz esperança. E essa palavra vai gerar dentro de você o quê? Gozo e alegria. Então a palavra, ela traz diagnóstico, ela diz o problema, mas ela te alimenta, te fortalece, te restaura, te cura. E aí, um escritor chamado Robert, ao falar desse tema das Escrituras, ele declara que os seres humanos são verbívoros. Você já ouviu, estudou sobre isso, que tem o cara que é carnívoro, não tem? Você não estuda isso? Ovívoros, né? Aqueles que... Olívoro, não é isso? Mas ele diz que nós somos verbívoros. Os crentes são verbívoros. Eles comem dessa palavra. Ele vive por essa palavra. Jesus disse, eu sou o verbo.
No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Diga, eu sou verbívoro, porque eu como a palavra, e essa palavra me alimenta, e essa palavra me restaura, e essa palavra me cura, e essa palavra gera em mim alegria e gozo, tá? E aí, ele diz, aquele que se alimenta da palavra de Deus, ele vive. Quem não ingere essa palavra, ruminando-a, engolindo-a e digerindo-a em sua própria psique, morre de fome, tanto quanto se ele parasse de comer comida física. Vamos parar por aqui, né? Vem cá, meu amor. Eu gosto de ouvir essa... Gente, uma vez eu fui ministrar num local, aí eu ministrei e depois ela ministrou. Aí o cara disse assim para mim, ó, do jeito dele, disse assim, você prega, mas a sua esposa... Ele me deixou pro... Não, amados, na verdade é gostoso essa questão da escola mesmo, né? Muito gostoso. Mas o que eu quero, eu estava ali sentada olhando o que Jeremias está falando exatamente da depressão ali, viu, gente? Não sei se você percebe lá no capítulo 1, quando o Senhor chama Jeremias, ele olha e diz assim, Senhor, deixa eu te falar, não sei falar não. Parece humildade, não parece? Mas não tem nada de humildade. Ali é uma autoproteção. Ele está se escondendo atrás dos traumas dele, né? Porque esses traumas, irmão, ele pode vir a partir do ventre, né? O intrauterino. Primeira infância, eu falei para vocês ontem, nosso parto foi adoção. Então, eu sei o que eu estou dizendo para você. Hoje, pegando o gancho da pastora aqui, a oração intercessória que eu estou trabalhando meus filhos, já é exatamente pedindo perdão intercessoriamente pelo genitor que agiu de forma tão irregular, tão imaturo. Lembra que eu comentei quem estava ontem à noite aqui, de uma moça que eu vi há 2 dias atrás? Uma menina linda, pense em uma princesa, totalmente drogada, totalmente vulnerável. Olha o que ela está fazendo com esse bebê. Raciocínio, vamos pensar um pouco como ciência, né? Então, essa mãe, ela está ali liberando verdadeiras toxinas sobre esse bebê. O bebê alimenta pelo cordão umbilical, gente, não é nada novo. Tá? Então, mas juntamente, olha que tanto de cortisol essa menina libera. Os medos na rua, adrenalina. Pensa quanto está tóxico o lugar que esse bebê está crescendo. E Jeremias, ele manifesta e diz, olha, eu não sei falar. Mas quando ele chega aqui no verso 15, é fantástico, eu gosto de olhar isso. Eu amo ler a Bíblia, mas eu leio a Bíblia assim. Quando Zaqueu subiu uma árvore, eu já paro lá, começo a enxergar o Zaqueu lá em cima da árvore, uma multidão. Eu amo fazer isso, né? Eu sou isso mesmo. E ele, achando as tuas palavras, logo comi. Olha como ele está olhando e dizendo, olha, eu encontrei agora o remédio da depressão. Pastora, a senhora é contra medicamento? Amados, nós trabalhamos na Clínica da Alma, somos pastores da liderança do Clínica da Alma na igreja IBBR, Pastor Lobo, presidida pelo Pastor Lobo. É honra, sim, mas é muito mais responsabilidade, amados. Eu tenho um grupo de psicólogo que me serve ali dentro, porque existem situações, nós pastores trabalhamos tirando a âncora, que é a parte de libertação. Mas eu não posso ignorar que muitos vão precisar terapeuticamente de um crescimento e acompanhamento. Olha como a mente do cristão ela abre. Eu não posso ignorar que existem crises onde os neurotransmissores foram bloqueados pelos traumas causados, pela química usada. E agora ele está precisando do recurso do psiquiatra, que é o medicamento que vai... Mas eu quero dizer para você que o medicamento, ele não é curativo. Não entra pelo lado de achar, agora eu encontrei a saída, esse medicamento é o cara. Não é, eu vou te avisar. Para aquele momento é a necessidade, mas uma necessidade trabalhada terapeuticamente na ajuda, aonde entra a libertação para tirar as âncoras, desmanchar o nó psíquico que foi formado dentro desse contexto traumático, tá? Mas quando o Senhor olha, Jeremias está dizendo, mas quando eu comi essa palavra,
ela foi gozo e alegria. Ela restaurou a alegria que a depressão estava roubando, aonde os neurotransmissores não estavam funcionando. O que ele está dizendo? Ei, o meu cérebro está funcionando agora. Meu Deus, a química cerebral voltou a funcionar. Olha como é lindo. Eu quero chamar a atenção de você para que você leia a palavra nessa perspectiva. Essa celebração, pastora Clene, quantas situações e adversidade, irmão. E aí eu gosto de parar e dizer, Senhor, é um caos estar aqui. Não ignore não, aprenda a falar, se dirigir. Lembre, Deus é o seu pai, tenha liberdade para falar com o pai. Pai, deixa eu te dizer, olha, está doendo. Eu estou aqui, Senhor, não tem equilíbrio. Não tem esperança, porque no visível não tem esperança. Mas me ensina a tirar no meio desse vale, Senhor, eu poder dançar e celebrar em Ti. Você entende essa profundidade? E o Senhor vem me ensinando a celebrar o meio caos do pastor. Quantos caos, quantas situações. Estava compartilhando com pastores ali, esse ano, de maio a 30 de novembro, nós passamos numa corrida de hospital com a Maria Esther. Ela ia tocar ontem, ela não se sentiu bem para tocar. E aí? É minha filha, eu tenho que respeitar. E aí? Estava olhando agora o bebê lá atrás, está ali no colo da mamãe. Pensa numa coisa gostosa, linda. Cadê o papai do bebê? Aonde está? Filho, parabéns pelo teu filho tão lindo. Ele nunca tinha me visto, mas quando eu cheguei e acolhi, ele começou a brincar comigo. E tem papai do céu só confia essas coisa linda assim a quem é forte, viu? Olha o que está escrito lá em Deuteronômio. O Senhor te deixa passar por tudo isso para saber, não é no coração do bebê não, o bebê é puro. Mas é o que está no coração do papai, da mamãe, da vovó, do vovô, da igreja, do corpo. Um bebê desse mexe com todo mundo. Mexe ou não mexe, pastora? Então é essa palavra, é essa condução que eu quero te chamar a atenção. Cristianismo é uma libertação mental, irmão. Eu saí ainda agora, o pastor à frente, o nosso carro atrás, e eu olhando, eu digo, meu Deus, só de ter vindo aqui, no meio desse deserto, ver tamanho oásis, eu já estou muito satisfeita. Porque tua casa é um oásis, viu, pastor? O Senhor continue guardando vocês. São 2 meninos de ouro. Cadê as meninas solteiras dessa igreja? Mas levanta a mão aí para mim. Tem alguma solteira? Se tem, não teve coragem de levantar a mão, né? Mas deixa eu te dizer uma coisa, eu já disse para eles, filho, cuidado, só tem 2 tipos de mulher, a sábia que edifica e a sensata que destrói. Sai fora. Porque são meninos de ouro. Está dando para você entender isso? E é essa palavra que gera. É essa intimidade com a palavra de Deus. Às vezes, pastor, eu estou no fundo do poço. Ok, quantas vezes eu já estive no fundo do poço? Mas eu quero dizer que se tu aprenderes a manusear essa palavra, ao invés de reclamar, tu começares a dizer, Senhor, vem cá, o que tu queres com esse projeto na minha vida? Eu tive um momento, amado, de minha filha entubada dentro de uma UTI, e o primeiro dia, segundo, e só degradando. As células todas em hemólise, significa morrendo literalmente, processo de morte. No 4º dia, a equipe médica nos chamou e disse, está colapsando o rim e o fígado da Maria Esther. Na hora que eles disseram isso, amado, foi como abrir o chão e me meteram dentro daquele chão. E eu voltei para casa naquele dia sem palavra, sem movimento. Eu disse, Senhor, eu não sei o que dizer. E a madrugada tão longa, porque sem dormir a madrugada é muito longa, viu, irmão? A minha única palavra foi, eu quero te trazer a memória que tu disseste que tu cuida de cada filho meu. E eu quero te lembrar, Pai, que os mortos não te louvam na sepultura. Eu tenho dito, pode tirar os meus 5 filhos, tu é meu pai, tu sabes que o meu coração é teu. Mas eu quero te dizer que tuas promessas, elas subsistem para sempre. Está dando para você entender o que é orar? Nós precisamos ser inteligentes para orarmos, amado. Porque se você não raciocina, você não tem um pensamento inteligente, você vai falar de Jesus para quem? Se Jesus não mudou nem a tua vida, aí tu queres entregar esse Jesus a quem? Ali está meu filho, 20 anos. E aqui estão minhas 3 e tenho uma em Curitiba.
Meus filhos sempre me ouvem. Amados, eu não quero elogio, eu não quero... Eu sou meio esquisita como tu, personalidade mesmo. Né? Uma coisa eu sei. Eu quero que meus filhos possam, por maior crise que eles venham passar, até porque o parto vem e as crises acontecem, mas eles possam parar e lembrar, a minha mãe em casa, ela é bem mais do que é na igreja. Ela é bem mais. Precisamos ter entendimento disso. E isso é uma questão de nós entendermos que é essa palavra. Irmão, eu coloquei para mim uma leitura bíblica de 4 vezes no ano, viu, irmão? Se você ler 20 capítulos da Bíblia no dia, você fecha todo ano, 4 vezes no ano. Mas minha oração esses últimos tempos já tem sido outra. Senhor, eu posso ler quantas vezes seja, e eu não faço mais do que meu dever de casa. Mas o que eu quero te dizer, Pai, é que muito mais do que a minha leitura, eu quero a vida da Tua palavra em mim. Eu quero essa vida que flui, essa vida que move, essa vida que mexe. Então eu quero fechar, meu marido ficou em pé, eu entendi, 30 anos de casado, ele se mexe, eu sei o que ele quer. Né? Mas eu quero dizer para você, amado, que aqui Jeremias ele está falando da personalidade, está falando de muita coisa, né, Isaac? Mas ele está falando do dia que nós estamos vivendo, século 21. Você não nasceu errado. Deus sabia o meio da geração que você ia, que Deus quer usar você. Ele sabia de tudo, ele nunca perdeu o controle. Quem perde o controle somos nós, ele não. Mas é no meio desse século 21, amado, que ele está dizendo, eu sou o Deus que tira do caos e transforma o vale de Baca em vale de bênção. Deixa que a tua vida seja uma bênção. Amém? Deus abençoe. Eu não disse? Eu não disse? É isso aqui mesmo. Nós vamos orar. Eu queria que você ficasse de pé. E aí, olha aqui para mim e para ela. A gente não dá um contraste muito bom? Tem mais. Deus ele tem um chamego comigo, não tem? Com 13 anos eu tinha um complexo de inferioridade. Eu disse, por que eu nasci com essa cor? Por que eu não nasci com os olhos verdes, com o cabelo caindo na testa? Aí Deus vai me dar uma lourona dessa aqui, ó. E aí a Bíblia diz que é melhor serem 2 do que 1. Tu tá rindo, né, Maria Vitória? Ai, cara. É melhor serem 2 do que 1. Porque se um cair, se um estiver com frio, o outro aquece. Vamos orar então? Tem alguém que precisa, que Deus falou assim profundamente, eu não estou falando de aceitar, todos já aceitaram a Jesus, mas dizer assim, pastor, eu estou passando por um momento assim tão difícil que eu não estou conseguindo suportar. Eu queria que você viesse à frente para a gente orar por você. Não é o fato de vir à frente, e eu não mudo ninguém, quem muda é o Espírito Santo. Vocês viram que eu só usei a palavra?